Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio. Ouvintes e inscritos do nosso canal, Operadores de Áudio e sua importância no rádio. Homenagem aos operadores de áudio. Muito obrigado a você que já está inscrito no nosso canal e tem recomendado o nosso canal para outros, né? Muito obrigado mesmo. Deixa também o seu comentário, deixa o seu like, que é muito importante. E se puder divulgar o nosso canal, agradecemos de coração. A família Operadores de Áudio agradece. Muito bem, gente. No podcast de hoje estamos recebendo nada mais, nada menos do que uma lenda dentro da operação de áudio do rádio. Eu estou falando de José Newton, o popular Pinguim, muito conhecido porque tem passagens pela Rádio Globo, Rádio Mundial, Eldorado, Tupi, entre outras, né? Na Rádio Globo foram quase 3 décadas de Rádio Globo, entre outros trabalhos feitos em emissoras de rádio. Tem muita história para contar. E por isso nós vamos dividir em 2 partes, que ainda é pouca. Ele certamente teria muito mais histórias para nos contar. Mas vamos dividir em 2 partes a princípio, e quem sabe se ele não vai voltar no nosso canal futuramente. A primeira parte está aqui. José Newton, o popular Pinguim, operador de áudio, contando a sua experiência profissional. E em seguida você ouve lá a segunda e última parte. Obrigado, José Newton. Obrigado, Pinguim, pela sua participação no nosso canal. Operadores de áudio e sua importância no rádio. É uma satisfação, uma alegria e uma honra recebê-lo no nosso podcast. Seja bem-vindo. Vou aproveitar aqui na entrevista para lembrar do Adelson Alves, que sempre dizia assim, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e boa madrugada, que ele fazia um programa na madrugada. Foram 29 anos só na Rádio Globo, né? Eu há 22 anos que eu tenho uma empresa de carro de som, né? E também alugo som, gerador de energia. E geralmente estou sempre ali no aterro do Flamengo fazendo as corridas. Geralmente no aterro do Flamengo nós não temos energia, então a gente precisa de gerador. Aí eu levo o som, levo o gerador, levo o DJ. Aí em algumas oportunidades a gente leva locutor também. Quando não tem, eu mesmo faço a locução desses eventos. E é mais ou menos assim, não tem muito mistério. É o que o povo vê lá no aterro do Flamengo, aquele povo correndo e eu lá sonorizando. Então, eu estagiei na Globo. Aí teve uma oportunidade lá de uma greve. Digo oportunidade para mim, teve uma greve em São Paulo e levaram vários operadores do Rio para São Paulo. E eu estava estagiando, né? E fui contratado, só que eu não entrei. Eu estagiei muito na Globo e Eldorado. Entendi. E não na Mundial, mas foi pelo canal Mundial que eu comecei minha vida lá no Sistema Globo de Rádio. Iniciei pela Mundial. O Toninho, que era na Rádio Globo, Toninho Malvadeza, mudou para Toninho Bondade, para a pessoa lembrar. O Reginaldo trabalhou na Rádio Globo durante muitos anos, está agora lá na Rádio CBN. Eu não estou mais lá, assim como o Toninho também não. A empresa mudou, aquela coisa do rádio agitado, aquilo tudo que vocês ouviam da Rádio Globo, agora é uma rádio mais musical, voltada para o público jovem, né? Por exemplo, o que acontece? Eu sempre fui um operador que abracei a todos, abracei na época, né? E o que acontece? Por eu ter mais paciência, talvez, não sei como é que eu posso mostrar para você o que eu quero dizer, mas na verdade eu tenho mais paciência em tratar com as pessoas, de ensinar, aquela coisa por exemplo, vamos aqui para o resumo. Ana Paula Araújo, que apresenta lá o Jornal na TV pela manhã. Beth Luquezzi, estagiaram lá, iniciaram lá. Quem mais? Mariana Gross, agora recente, a Marcelo Correge. Marcelo é irmãozaço meu, inclusive ele parecia muito na época, quando começou lá, que agora está mais compridão e tal, com meu filho, um dos meus filhos. Por eu ser assim mais largadão e tal, e ter mais paciência, eles colocavam as meninas para estagiar comigo, né, para aprender, porque a Globo ela exigia muito, e para aprender era uma coisa, era muito simples. Aí eles me passavam, Pinguim, a fulana vai estagiar lá com você. Aí eu fazia uma coisa muito legal, se alguma delas estiver ouvindo vai lembrar muito bem disso. Isso aqui eu dei
uns tópicozinhos, são elas que estão agora na TV Globo, Marcelo Correia, mas, enfim, tem outras pessoas fora do veículo TV Globo. Eu pegava várias notas, laudas, vamos lá, aí entrava, deixava ela ler tudo, vamos ler tudo, e eu ali calminho, deixando elas à vontade. Aí depois eu entrava no estúdio, é esse tom aqui, o tom que o sistema pedia pra gente passar. Muda aí mudava, aí pá, chegou ali, né, gente? E aí, depois disso, íamos ouvir, tipo 20 minutos, 30 minutos de gravação, íamos ouvir tudo, aí ficamos analisando. Tá vendo? A voz aqui, o tom. Depois disso, eu apagava a fita. No passado, bem distante, era um desmagnetizava. Aí a menina tipo assim, caramba, por que tu apagou? Não, agora você vai gravar tudo de novo. De todas as informações que eu lhe passei, você grava tudo de novo. Aí só que eu fazia um detalhe interessante. Era aí que tinha a chave mestra da situação. Ela lia tudo de novo, eu gravava tudo de novo, só que eu desligava a luz tem o aquário, que é a luz do locutor, e o meu estúdio aqui. Eu desligava a minha luz, trancava a porta, vou lá tomar um café, volta em meia hora. Aí a pessoa ficava à vontade. O que acontecia? Eu entrava no estúdio, ouvíamos, estava sensacional. Porque eu achava bacana, cara. Eu sempre fui muito família, e então eu tenho essa coisa de família, de querer ajudar e tal. E eu achei esse meio, eu achei que ali era um foco legal. Você lê um monte de coisa, eu te dou uns toques, como é que é o tom. Isso, entenda bem, gente, não é que eu queira ensinar a pessoa, é que o Grupo Globo na época tinha um padrão de como você... vamos imaginar aqui um padrão, por exemplo, o padrão Globo e CBN. O jornalista que entra na Globo era diferente, ele era povão, ele tinha que ter mais tom de povão, falar mais soltão. Aí esse mesmo jornalista entrava na CBN com outro tom. Deu para entender, gente? O tom da Globo é uma coisa, o tom da Rádio CBN é totalmente diferente. É jornalista mais tranquilão, mais devagar. Tipo, essa coisa de ler bastante antes, depois ler sozinha ali à vontade, a pessoa se soltar, porque ela e o papel e o microfone, não tem mais o pinguim ali, mais ou menos isso. Até bem pouco tempo era o sonho de qualquer comunicador, jornalista, operador, produtor trabalhar no Sistema Globo de rádio. Era chamada a nave mãe, a mundial na época era o canhão do rádio, né? Mas eu vou contar a história assim, como que eu consegui. Eu trabalhava na Rádio Tupi. Tem até uma história aí que era meio macabra. Eu trabalhei em 2019 até 2020 na Rádio Tupi. Eu tive o prazer de falar pra Cidinha o que aconteceu. Me lembra eu voltar nesse assunto da Cidinha Campos, que eu falei isso na Tupi em 2019 pra ela. Uma coisa que aconteceu comigo na Tupi. Foi tipo um bullying. Então o que acontece? Eu trabalhava na Tupi, vinha pra economizar a pé da Tupi até a TV Manchete, que é da Central do Brasil até a TV Manchete, vinha a pé pra economizar. E fazia um programa chamado Sem Limites. Eu não me lembro qual era e tal, mas eu fazia esse programa como iluminador. Não tinha vaga, eu queria estar ali no veículo, que é a Manchete, a Rádio Manchete, uma outra FM, enfim. Lá que eu conheci o Canazzi, e aí eu ficava iluminando. Nada mais do que um canhão de luz que eu virava para você, pro DJ ali e tal. Eu fazia aquilo. Aí terminava o programa, que era gravado, eu passava de volta para pegar o trem, a pé para pegar o trem. E eu conheci um segurança, que eu brincava com ele sempre que eu passava. Ele, pô, é difícil entrar aqui, não sei o quê. Não, quando tiver um tempo, vou pôr você aqui para tu conhecer o Sistema Globo de rádio. Um belo dia eu passei, ele entra. Vamos lá. Aí ele entrou comigo e nessa ele me apresentou toda a rádio. Foi lá me mostrando a rádio. Eu entrei na Eldorado e quem tava lá era um operador chamado Juruna. O Juruna estava no ar, eu não lembro o nome do comunicador que estava com ele. Arildes Cardoso. Arildes, foi candidato, foi vereador e tudo mais. Aí ele, Arildes, toca esses cassetes aqui que eu vou levar esse menino que é meu amigo. Eu nunca tinha visto o Juruna faleceu há muitos anos. Mas eu gosto de contar a história de quem me ajudou, o Juruna. E também o Lolinho. O Lolinho foi na Mundial. Aí o Juruna, peraí, você é meu amigo, eu nunca tinha visto o cara. Isso aqui é meu amigo, Arius, toca umas cassetes aí, blá, 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 blá. Ele me levou na sala do Sorrel e do Vaguinho. O Vaguinho tá numa faculdade dando aula
de sonoplastia e som. O Sorrel, eu para poder lembrar aqui, o Sorrel trabalhou com a Xuxa e o último aqui com o Faustão, era o sonoplasta dos Faustão, da Sorrel Slema, né, que ele falava. E aí eles me deram o estágio, agradeço ao Juruna. E para aproveitar, já que eu falei de uma história do Lolim na Mundial, eu falei sobre a contratação da Mundial, né, que eu estagiei na Eldorado, vamos rapidinho passar aqui, o Grupo Globo, Sistema Globo de Rádio, tinha Mundial, Globo AM, tinha Eldopop, que tocava fitão rolo, não era uma rádio como é hoje as rádios, colocava as fitonas lá e eles iam tocando, depois que entrou o locutor. Então, Mundial, Globo AM, Eldopop, Eldorado e Globo FM. Tinham essas emissoras. Eu estagiava em todas, menos a Mundial. Não sei por que não me colocaram na Mundial. E foi lá que eu entrei pelo Sistema Globo de Rádio. Sim. O Lolinho fazia muita lambança, um parceiraço também falecido. Sou muito grato a ele. Todos os amigos meus de rádio sabem disso. O Sorrel me chama lá um dia, o Pinguim, assume a Mundial. Eu falei, caramba, Sorrel, como é que eu vou assumir uma rádio que eu não estagiei, não sei como funciona. Você é operador, vai lá, assume lá. O Lolinho tava lá, eu entrei muito tímido, né? O Eloy De Carlo tava no ar. O Eloy, o Sorrel mandou assumir a mesa aqui, só que eu não sei nada. Calma, Pinguim, deixa que eu vou ficar... Eu te ajudo. Minto, tava um programa antes do Eloy entrar no ar. O Eloy entrou no ar me ajudando. E o Lolinho, que era o operador que seria demitido, onde eu entraria na vaga dele. Que ele tinha feito umas coisas lá, enfim. O Lolinho falou pra mim: ô garoto, não vou jogar você na fogueira não. Vou ficar com você até o final do horário. Eles que me esperem lá na sala. Ele foi muito sensacional. Geralmente, tô sendo demitido, se vira. Não, ele ficou comigo direto, me ajudando. Até um dado momento, ele saía da sala e o Eloy De Carlo ia me dando uns toques. O Eloy sabe disso, já falei isso pro Eloy. Teve uma história também na Mundial, quando o Alberto Brizola ganhou a campanha, né? A eleição dele para deputado, não me lembro se era estadual ou federal. O Eloy demorava a voltar, ele tinha que voltar pra rádio. No dia que ele ia voltar, eu era folguista. Me colocaram no horário, eu como folguista. Cadê que o Eloy veio? O Eloy não, o Alberto Brizola. Alberto Brizola, embolei aqui, né? O Alberto Brizola vinha pro aí, caramba. Como eu trabalhava na Grande Rio, que a gente cortava fita, trabalhava com uma precariedade de equipamento e não tinha nada, e a gente se virava nos 30, eu tremia mesmo, não tenho vergonha de dizer, tremendo, e o cara não chega, eu tocando LP, que ele tinha LP gravado de mensagens, LP e fita, não sei o que, eu fiz o programa dele ali, nem sei como é o que eu fiz. Sinceramente não sei, eu tocava música pedindo pelo amor de Deus pra música não terminar, comercial que tivesse 200 anúncios e nada do Alberto Brizola voltar, no primeiro dia que eu estaria lá. Toquei LP, fita, não sei o que, por aí vai. Mas enfim, entrei pela Mundial, depois fiquei como titular da Rádio Globo e finalizei no Panorama Esportivo, com o Gilson Ricardo, que somos amigos até hoje, ele faleceu. Mas para mim as pessoas que morrem, elas estão em algum canto por aí. Então eu não acho que eu falo desse jeito assim, como se elas estivessem aqui com a gente. Eu comecei primeiro. Por exemplo, o Tuninho, ele gostava muito de rua, bagunça na rua e tudo mais, era meio pipoca. E a minha mãe me pediu a ele para levar um alimento, alguma coisa. Eu acredito que eu devia estar dobrando, porque lá na Rádio Grande Rio, por onde eu comecei, né? A primeira rádio que eu comecei, que a gente falou de Rádio Globo, né? Mas eu vou falar aqui do início. A primeira rádio que eu comecei foi a Rádio Grande Rio de Itaguaí. O diretor lá é um nome difícil de falar, João Linderner Neto, chamado de J Neto. Na época também tinha o cantor J Neto, sei. Que tinha uma briga no ar, que ele, não, pode falar J Neto aqui, porque J Neto sou eu. Existiu essa coisa assim, porque o cara era o cantor J Neto, e o diretor da rádio era J Neto. Mas o J Neto me deu uma oportunidade. E lá na Grande Rio eu comecei a ser operador de áudio, sonoplasta, que a gente fazia as gravações, e ao mesmo tempo era programador musical e chefe dos operadores. E boy, porque eu ia buscar LPs para tocar na rádio, eu fazia tudo isso por um salário mínimo e meio. E aí eu me atarefava tanto, eu precisei de alguma coisa, na época só, minha mãe tinha telefone, hein? Era um luxo naquela época ter telefone. Eu liguei para minha mãe, eu não vou ter como, a gente ganhava pouco, ter como ir para casa hoje, não sei o que, pede pro Antônio Marcos me trazer alguma coisa. O Antônio Marcos foi o Tuninho.
E ele ficou lá vidrado, olhando e tal. O J Neto passou, viu ele, né? O cara tem o time, né? Viu aquele garoto ali novinho, olhando equipamento ali, não sei o quê. Perguntou quem é esse garoto que tá no estúdio? Era um gauchão, ele tem um jogo. Quem é esse garoto que tá no estúdio? É irmão do Pinguim. Ah, é? Tô vendo que ele se enturmou lá. Aí, enfim, o Toninho começou a estagiar. Foi na Grande Rio. Mas tem uma coisa muito interessante, eu quero aqui agradecer em público a Rosana, cantora. Sou muito grato a ela porque eu tinha um equipamento de som, quer dizer, uma equipe na época de som, onde tinha aquelas grandes equipes, Furacão, Pipos e tudo mais. Eu tinha uma pequena... O pessoal fala hoje, Jonão, tocar no vinil, eu tinha até tocar no cassete, a gente não tinha música, o que tinha e conseguia era através tocava no cassete. Mas por que eu falei da Rosana? Eu era um DJ da época, né? E a gente alugou lá o Recôncavo de Sepetiba. Colocamos os pés pelas mãos, sei lá como é que é isso aí, e contratamos o Cláudio Zoli e contratamos a Rosana. Nesse baile, a inexperiência nossa, se fosse hoje, eu ia colocar carro de som, divulgar e tudo mais, mas na época não tínhamos tudo isso. O que menos que a gente tinha era um carrinho de som muito mal. A gente foi de boca a boca, achando que ia conseguir. Deu uma meia dúzia de gato pingado. O Cláudio Zoli não tocou, voltou, porque tinha mais 6 pessoas ou 10 no máximo. A Rosana chegou pra gente e falou assim, lá no camarim: olha, meninos, me paguem só o táxi de volta. Só o de volta, nem o que eu vim pra cá vocês precisam pagar, só o de volta. E ela subiu no palco, fez, desceu, cumprimentou, não tinha ninguém e foi embora. Pagamos, juntamos tudo que tinha na bilheteria, pagamos o táxi de volta. Muito bem, muito bem. Vamos dar uma paradinha por aqui na primeira parte. José Newton Pinguim. Vamos dar uma paradinha aqui na primeira parte. Você ouviu aí a primeira parte do podcast do nosso irmão, do nosso colega de trabalho, operador de áudio, que tem uma longa história dentro do rádio, José Newton Pinguim. A primeira parte tá aí. Fiquem ligados aqui no nosso canal que em seguida virá a segunda e última parte do podcast. Por essa primeira parte, muito obrigado, Zé Newton. Um forte abraço, meu irmão. Obrigado pelo carinho e pela atenção com o nosso canal. Homenagem aos operadores de áudio. Forte abraço e a gente volta a qualquer momento com a segunda parte. Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio.